Programa 30 Minutos no ar, sempre trazendo as principais notícias da semana para você. Hoje, sexta-feira, nós vamos ter aqui a participação de dois convidados especiais, o doutor Caio Augusto, que é presidente da OAB São Paulo, secção de São Paulo, e também do doutor Luiz Ricardo Davanzo, que é o presidente da CAASP. No próximo intervalo eles vão entrar no programa e até lá eu e o Joaquim vamos aqui dar as principais informações do dia. Começando, logicamente, pelo que nós tivemos ontem de publicações no dia. Joaquim, o que você lembra aí que a gente pode ressaltar para os nossos telespectadores? É verdade, o jornal de hoje, que trouxe a manchete, destacando a denúncia feita pelo Ministério Público Federal, a Procuradoria Regional Eleitoral de São Paulo, a respeito da campanha eleitoral de 2016, em que o prefeito José Auríquio Júnior e mais 8 pessoas são denunciadas pela prática de 31 crimes de falsidade ideológica e um crime de organização criminosa. Amanhã, inclusive, a gente vai ter mais informações desse material todo, porque é muita coisa, são 28 páginas de texto em que o procurador, doutor Pedro, faz uma série de observações e em todo momento ele volta a falar de organização criminosa e ele destaca num dos trechos que a campanha eleitoral e o PSDB arrecadaram em 2016 R$2.400.000 e, segundo os levantamentos dele, 1,3 milhão, ou seja, 54% de tudo isso é dinheiro fruto dessa organização criminosa. Joaquim, algumas pessoas questionaram hoje por que nós demoramos tanto para publicar isso, se é um despacho já do ano passado, né? E eu acabei até argumentando que é um documento que é em segredo de justiça. Tem algumas coisas que é difícil de atender, né? A gente vai ter vários advogados aqui hoje, vamos ver essa questão do direito, do segredo de justiça. Porque nós não tínhamos acesso. A gente sabia que tinha o processo, como os outros eleitorais também estão em segredo de justiça e não tinha acesso. Até que, como diz no nosso jargão, vazou, né? E nós tivemos acesso a esse documento que é muito importante, porque ele traz declarações lá até de ex-funcionários dessa empresa de contabilidade, trazendo históricos da eleição de 2008, ainda da outra eleição do Auríquio, dizendo ali que já tinha uma prática dessa forma de fazer doações que não eram doações de verdade. Esse documento tem mais de 28 páginas. 28 páginas. 28 páginas, é muita informação, é muito conteúdo. Ontem a gente teve que fazer uma matéria bem concisa para dar as informações para vocês, e na edição de amanhã tem mais informações e não vai acabar só na edição de amanhã, porque ainda tem mais durante a semana. Além do que, ontem também teve uma decisão do Ministério Público também sobre a questão eleitoral de São Caetano. Uma ação eleitoral sobre as contas do Auríquio já tinham sido arquivadas aqui em São Caetano pelo juiz eleitoral. O promotor entrou com recurso, foi para São Paulo e em São Paulo condenou também o Auríquio nessa questão. Um documento também que nós estamos esperando para poder publicar e mostrar para vocês detalhes dessa história. Verdade. E assim que esse documento chegar, a gente já vai preparar o material para divulgar na edição de amanhã, edição impressa do jornal ABC Repórter. O que me chamou a atenção, hoje relendo mais uma vez a denúncia do Procurador Regional Eleitoral, que é do Ministério Público Federal. Muita gente me perguntou hoje, mas ele é procurador de São Paulo e é do Ministério Público Federal? Exatamente, porque a Procuradoria Regional Eleitoral, ela integra o Ministério Público Federal. E me chamou a atenção uma frase que ele escreve, dizendo que a arrecadação de recursos, da forma como ela aconteceu, ela comprometeu a verdade eleitoral em São Caetano em 2016. Então, além dos crimes de falsidade ideológica, dos crimes, ou do crime de formação de quadrilha, de organização criminosa, há essa questão. A vontade do eleitor de São Caetano foi fraudada a partir desses recursos arrecadados, e é isso o que o procurador coloca com todas as letras no texto dele. Muito bem. Mudando um pouco agora de política para esporte, Joaquim está todo alegre essa semana. São Paulo ganhou. Fazia tempo, né, que não tinha um ano que não ganhava um clássico, é verdade, é verdade. E isso que o Daniel Alves estava no camarote. Imagina a hora que ele entrar em campo. Só dando apoio moral, né? Domingo estaremos no Morumbi, na cadeira azul,
e porque o São Paulo vai jogar de azul, né? Aliás, é uma coisa que eu não concordo. Eu estou de azul até hoje, mas é uma homenagem aos uruguaios. Mas não prefere o rosa, não, né? Oi? Não preferem o rosa, não, né? Não, isso a gente deixa, a gente tem uns porquinhos rosa aí. Mas estaremos no Morumbi, o São Paulo vai jogar de azul, eu não gosto muito dessa história, não, porque com certeza vai ser o espetáculo esportivo mais visto no mundo, já está programado isso, porque o mundo inteiro conhece o Dani Alves, quer ver o cara jogar, é considerado o melhor lateral direito do mundo. No São Paulo não deve jogar de lateral, deve jogar de meio campista, mas já está tudo pronto para uma grande festa. Eu conversei com alguns diretores do São Paulo hoje e eles estão esperando 60 mil torcedores. A lotação do Morumbi é 67 mil. Já foram vendidos até hoje de manhã 34 mil ingressos, eles esperam a lotação total do Morumbi. E como o futebol virou negócio, né, os patrocinadores convenceram a diretoria de que o time tem que jogar de azul. Lembrando as estreias de Pedro Rocha, Pablo Furlan, Dario Pereira, os grandes monstros sagrados uruguaios que vestiram a camiseta do São Paulo, e terminando com o nosso Lugano, que foi campeão do mundo em 2005, faz tempo, né? Então está na hora de conseguir. É pena que o Pato, que jogou muito bem contra o Santos, fez 2 gols, um golaço, correu, parecia um moleque correndo em campo, acho que medo do Dani Alves, e ele não vai poder jogar, está contundido, o Pato não entra em campo. Mas o time vai legal, joga contra o Ceará, não é um adversário fácil não, apesar de parecer. E o seu Tite, né, que arrumou um jeito de prejudicar hoje, convocando o Dani Alves. É o único time prejudicado de fato, porque quando o Dani estiver na seleção, o São Paulo vai ter que pegar o Internacional lá em Porto Alegre. O Palmeiras pega o Avaí, time bem vagabundo. E o Santos joga com o Atlético Paranaense, mas o São Paulo pega um dos mais difíceis adversários, que é o Internacional, no Beira-Rio, e sem o Dani. Mas teve um fato que os São Paulinos estão aumentando, que das estreias dessas grandes estrelas, por exemplo, Falcão, Raí, e acabaram não dando certo. Também... O Raí foi campeão mundial. É? Na volta? Campeão. Não, o Raí só foi campeão paulista, né? Não, campeão mundial no Japão. Depois da volta? Fez os 2 gols contra o Barcelona na final no Japão. Uma atuação espetacular, uma cobrança de falta no ângulo, com aquele time do Barcelona que era muito melhor que o atual. Opa, fantástico. O time do Barcelona era tido como o favorito daquela decisão. O São Paulo começou perdendo de 1-0. O Raí fez um gol de falta e depois virou que fez um gol que ficou conhecido na história como um gol de pubs. Porque a bola bateu numa região que eu não posso falar aqui. Mas o mais engraçado ainda é só a questão agora do Palmeiras, né? Precisam parar de usar essa história de passar a mão no Palmeiras. Que coisinha feia. Estão passando a mão no Palmeiras? Não. Né? Mas inclusive no domingo nós pegamos o Grêmio e aí faz uma diferença também para o Palmeiras poder se aproximar ainda mais do líder, que é o Santos. Se ganhar, fica um pontinho só de diferença. O que nós temos ainda para essa edição de amanhã, Joaquim? Então, a grande informação, dia 20 de agosto, né, que é o aniversário de São Bernardo do Campo, a cidade completa 466 anos. Eu acabei de receber o material agora, dizendo o seguinte: com gestão de Orlando Morando, obra do Piscinão do Passo chega ao fim no próximo dia 20. A gente está vendo fotos aí. Então, a informação é a seguinte: há 4 dias da entrega da maior obra de drenagem do país. A Prefeitura fecha os últimos detalhes para o evento mais esperado do mês de aniversário. Estão vendo que já tem aí alguma coisa sendo colocada, mas com certeza a população de São Bernardo do Campo, depois de 6 anos, vai poder desfrutar dessa maravilha que é o Paço Municipal Tancredo Neves. Quase ninguém sabe que o Tancredo Neves dá o nome para o Paço de São Bernardo do Campo, e quem teve a brilhante ideia de fazer essa homenagem ao mineiro, que foi eleito e não chegou a assumir a presidência da República, em 1985, né? Foi o nosso amigo Edson Mota, que nos deixou há pouco tempo, né? O Edson, um brilhante jornalista. Era escriba aqui do jornal, né? Fazia o nosso editorial. O Edson é um dos mais brilhantes jornalistas. Prêmio S de jornalismo. Prêmio S, fantástico. E o Edson é que sugeriu ao então prefeito Aron Galante, em 84, quando morreu o Tancredo, morreu em 85, né? 84 foram as diretas já. 85, quando o Tancredo morreu, o Edson sugeriu ao prefeito Aron Galante que desse o nome do Paço Municipal de São Bernardo do Campo. O nome de Tancredo Neves é o nome que está lá até hoje,
e é um político que a gente tem que reverenciar sempre, principalmente quando a gente vê os políticos de hoje, né? Dá uma saudade daqueles políticos antigos. Aliás, quero aproveitar, não sei se ela está nos assistindo agora, mas vai assistir talvez pelo Facebook, Dona Maria Brandão, completa hoje 91 anos, esposa do saudoso ex-triprefeito de Santo André, Dr. Nilton da Costa Brandão. Dona Maria que hoje mora em Campinas com as filhas e que é minha amiga, a gente troca ideia, vira e mexe aí, entende de política como poucos, e eu mando os parabéns para Dona Maria Brandão, 91 anos, e que a senhora comemore muito mais. Muito bem. Joaquim também recebeu uma notícia hoje que andaram recolhendo o nosso jornal ABC Repórter em alguns lugares, mas não adianta, né? Porque 95% do nosso jornal é distribuído nos principais semáforos da cidade, da região. Então, para tirar um de cada carro vai ser difícil, mas podem continuar, porque além do jornal impresso também, nós estamos nas redes sociais, estão sempre aí à disposição para você as principais notícias. Você pode ver no site da TV Grande ABC, no jornal ABC Repórter, nas redes sociais, no Facebook, e amanhã tem mais notícia para você. Nós vamos fazer um breve intervalo. Deixa eu só falar uma coisinha só do recolhimento do jornal antes de ir para o intervalo. Eu brinco com as pessoas que eu falo que a vantagem de ser velho é que você já viveu muita coisa. Então, eu lembro da campanha de 1988 em Mauá. José Carlos Greco era deputado federal, candidato a prefeito em 88, disparado nas pesquisas, na frente, começou a despencar por um erro estratégico de campanha. Na época eu era editor de política do Diário do Grande ABC, então acompanhei muito bem de perto isso. Nós soltamos uma matéria, publicamos uma pesquisa uma semana antes da eleição, mostrando a queda vertiginosa do Zé Carlos Greco e a subida do, então, professor Amaury Fioravante. Aconteceu exatamente isso. O time do Zé Carlos Greco foi até mais violento. O pessoal foi para a rua de arma em punho e recolheu toda a edição do Diário do Grande ABC nas bancas, assaltando as bancas. O Diário replicou, fez uma nova tiragem mostrando esse ato de vandalismo e de bandidagem que aconteceu na semana seguinte. Zé Carlos perdeu a eleição por 116 votos. Tem algumas outras histórias também, erros de estratégia. Mas essa questão de recolher jornal foi fundamental na derrota dele. Cuidado. Muito bem. Então continuem conosco aí, vamos fazer um breve intervalo, voltamos já, inclusive com a participação dos nossos convidados, o Dr. Luiz Davanzo e o Dr. Caio Augusto, presidente da OAB da seção de São Paulo. Até já. Viaje mais! Prepare-se para conhecer os mais belos lugares do planeta, de segunda a domingo em 2 horários, às 13h30 e à meia-noite, na rede NGT Canal 48 Digital e na TV Grande ABC Canal 3 NET. Agora você tem um encontro marcado com Walter Esteban no programa Viaje Mais. Juliana Flores, você está a um clique de deixar alguém ainda mais feliz. Entrega de presentes, flores e momentos únicos em até 3 horas em todo o Brasil. Juliana Flores. Pior que não ler jornal é ler apenas um jornal. Leia, assine e anuncie no Jornal ABC Repórter. 4224-4789. Se você é notícia, foi ou vai ser, ligue para a nossa redação ou mande um e-mail para redação@jornalabcreporter.com.br. ABC Repórter, o diário. www.jornalabcreporter.com.br. Ei, quer saber como escolher a sua escola de inglês? Não pergunte pro boneco do posto. Não pergunte pra esse monte de gatos da sorte. Não pergunte pra essa estátua. Nem pra esse cara sem boca, né? Não pergunte pra essa boneca havaiana, pra essa turminha aí ou pro rapaz dessa foto. Mas esse balão de barba vai saber, né? Nah. Pergunte pra quem já faz IASIG e faça a escolha certa. Agora no IASIG você pode falar direto com nossos alunos e pais de alunos, tirar suas dúvidas e descobrir todos os motivos para estudar inglês aqui. Fale com a gente, fale com o mundo. IASIG,
você cidadão do mundo. K1900, seu novo estilo de vida. Inovação, troca de experiências são fundamentais para o crescimento dos negócios. Conheça agora o K1900, espaço coworking no ABC. Sem fidelização, usa o que precisa e paga apenas pelo que usou. Salas e toda a infraestrutura, bicicletário e um exclusivo boteco working. Avenida Presidente Kennedy 1900, bairro Olímpico, São Caetano do Sul. Ligue 4210-2114. K1900, ideal para organizar e desenvolver seus negócios. Welcome to Bilingual School, Brasil-Canadá, São Caetano do Sul. Aqui as turmas são formadas reduzindo o número de alunos na educação infantil com apenas 16 por classe, garantindo atenção individual a todos, infraestrutura com berçário exclusivo e atendimento diferenciado, enfermeiras fisioterapeutas com horário amplo. Avenida Presidente Kennedy 1715, Santa Paula, São Caetano do Sul. Ligue 4318-5818 ou 99555-4400. Brasil-Canadá, educação infantil e bilíngue. Viaje mais! Prepare-se para conhecer os mais belos lugares do planeta, de segunda a domingo em 2 horários, às 13h30 e à meia-noite, na rede NGT Canal 48 Digital e na TV Grande ABC Canal 3 NET. Agora você tem um encontro marcado com Walter Esteban no programa Viaje Mais. Com a Juliana Flores, você está a um clique de deixar alguém ainda mais feliz. Entrega de presentes, flores e momentos únicos em até 3 horas em todo o Brasil. Juliana Flores. Pior que não ler jornal é ler apenas um jornal. Leia, assine e anuncie no Jornal ABC Repórter. 4224-4789. Se você é notícia, foi ou vai ser, ligue para a nossa redação ou mande um e-mail para redação@jornalabcreporter.com.br. ABC Repórter, o diário. www.jornalabcreporter.com.br. Ei, quer saber como escolher a sua escola de inglês? Não pergunte pro boneco do posto. Não pergunte pra esse monte de gatos da sorte. Não pergunte pra essa estátua. Nem pra esse cara sem boca, né? Não pergunte pra essa boneca havaiana, pra essa turminha aí ou pro rapaz dessa foto. Mas esse balão de barba vai saber, né? Nah. Pergunte pra quem já faz IASIG e faça a escolha certa. Agora no IASIG você pode falar direto com nossos alunos e pais de alunos, tirar suas dúvidas e descobrir todos os motivos para estudar inglês aqui. Fale com a gente, fale com o mundo. IASIG, você cidadão do mundo. Conforme combinado no primeiro bloco, agora temos a participação dos nossos convidados. Dr. Caio Augusto, presidente da subseção de São Paulo da OAB, e também do Dr. Luiz Carlos Davanzo, que é presidente da CAASP de São Paulo. Muito boa tarde, meus amigos, muito obrigado. Eu sei que vocês tiveram uma agenda hoje corridinha e vai ficar um pouquinho pior, né? Isso, mas vocês já estão acostumados, já me sabe quantos municípios vocês já correram nesses tempos aí, e eu sei que vai dando trabalho, mas fica tranquilo, vai piorar, né? A gente sabe que tem bastante trabalho ainda para vir. Boa tarde, doutor Caio. Boa tarde, Walter. Obrigado por mais essa oportunidade de podermos conversar com os seus telespectadores. Sempre é uma honra renovada podermos estar aqui. Muito bem. Nós estamos falando agora um pouco de São Paulo. Quer falar de futebol ou vamos ficar na questão da OAB mesmo? Vamos falar de São Paulo. É sempre interessante. Sempre interessante. Sempre. Não, mas vai ficar para outro dia. Tudo bem, doutor? Tudo bem. Muito obrigado, Walter Esteban, Joaquim Alessi, pela oportunidade de poder retornar aqui à TV Grande ABC e juntamente com o nosso presidente seccional, Caio Augusto Silva dos Santos, tem feito um belo trabalho e, conforme foi mencionado aqui, tem percorrido todo o estado de São Paulo, não só nos eventos institucionais da Ordem, mas também ministrando palestras, indo nas faculdades, junto à imprensa, fazendo um belo trabalho aí à frente da nossa Ordem dos Advogados do Brasil de São Paulo. Muito bem. Na noticiário diário, a gente ouve hoje mais e mais notícias sobre a questão do judiciário.
mais e mais se vê a necessidade da participação do advogado e também de saber qual é a posição do judiciário e qual a posição do advogado. E qual é a posição realmente do que está escrito nas nossas leis e principalmente na nossa Constituição. Doutor Caio, nesse momento, realmente o advogado vai ter que fazer a diferença para botar ordem nessa casa? Não há dúvida que o advogado é aquele que sempre está ao lado de quem intitulamos ser a maior autoridade de todas em um Estado democrático de direito, que é o cidadão. A regra prevista no artigo 133 da nossa Constituição, a dizer que o advogado é indispensável à administração da justiça, exige de cada um de nós a coragem e o compromisso de descermos do muro e estarmos ao lado do cidadão, não importa o momento de dificuldade que ele vivencia, para fazer com que todas as autoridades respeitem os limites impostos na lei que nos permite conviver pacificamente em sociedade. Por isso é que todos os dias a advocacia está a exigir o cumprimento daquilo que chamamos de segurança jurídica, para que todos nós possamos viver em harmonia nessa sociedade. Muito bem. Doutor Caio, primeiro eu quero agradecer aí a audiência que a gente está tendo nos Estados Unidos, do Marcos Lemos, escreveu aqui agora, amigo nosso, dizendo que está gostando muito. Gostou da primeira parte, agora você vai gostar ainda mais. Mas a gente vive hoje, no país, uma situação de Estado de Direito garantido e de segurança jurídica? Penso que vivemos um momento de atestamento da nossa democracia. Há uma onda mundial que acaba fazendo com que verdadeiras torcidas se degladiem todos os dias. E isto é evidente que não é bom para a sobrevivência de uma sociedade, de uma nação heterogênea. É preciso compreendermos os direitos que cada um tem de fazer as suas escolhas e respeitar absolutamente o direito que cada um dos diferentes tem de escolher a sua vida, sempre respeitado os limites impostos pela legislação. Este momento requer um compromisso cada vez maior da Ordem dos Advogados do Brasil e também da advocacia, que impunham as bandeiras de defesa da cidadania. E tenho absoluta convicção de que a nossa nação saberá passar por este momento difícil e que todas as autoridades terão a sensibilidade de entender que não se governa apenas para um ou outro grupo, mas se governa para toda uma coletividade. Bem, sensibilidade nem sempre é o suficiente para resolver os problemas, principalmente nessa celeuma que estamos agora, principalmente com o Supremo. De tudo isso que nós estamos vendo, qual que é o principal papel hoje da OAB para resolver essa questão dos impasses que tem, como o Joaquim falou assim, da dificuldade? Vamos ter como resolver isso? A OAB tem como interferir nessa questão para que se faça cumprir a legislação, realmente, a Constituição? Hoje, esse direito dos nossos ministros de legislarem e até de fazer interpretações, não vai levar esse caos jurídico? Eu penso que o Supremo tem exercido o seu papel quando é chamado a tanto. É preciso compreender que durante todas as oportunidades em que as discussões são postas junto ao Supremo Tribunal Federal, está também o grande problema da ausência e da omissão dos demais poderes em avançarem em questões fundamentais para a sociedade brasileira. E acho que no momento há uma compreensão de que cada poder há de cumprir o seu respectivo papel. E o papel da Ordem dos Advogados do Brasil, como instituição que está a defender a sociedade civil, a sociedade brasileira, é fundamental. É preciso deixar claro que a nossa OAB não está a serviço de nenhum partido. Não é uma questão de estar ao lado da torcida A ou da torcida B. Nós estamos a favor do Brasil, a favor da nossa Constituição. Estamos a favor do cidadão que precisa ter respeitado o seu direito de escolha, que precisa entender que os limites impostos a cada um de nós são os limites impostos pela nossa legislação. Ninguém pode estar acima da lei ou do bem e do mal. Nenhuma autoridade pode pretender, na busca da sua opinião e vaidade pessoal, o desrespeito à legislação. E por isso a nossa instituição estará vigilante. Não importa quem desagrade,
nós não estaremos jamais a serviço de nenhum governo, nós estaremos a serviço da sociedade brasileira. Bem. Doutor Davan, só para continuar essa questão do Supremo ainda, a prisão em segunda instância, você que é criminalista, como que você vê, realmente deve ser feita ou tem que esperar a terceira instância? Eu sou contrário à prisão automática em segunda instância porque hoje vige o princípio da presunção de inocência consagrado constitucionalmente, que ninguém pode ser considerado culpado até sentença penal transitada e julgado, e realmente ocorre muito de ter processo que tem condenação em segunda instância que depois é anulado em sede de recurso especial, recurso extraordinário. Alguém precisa contar isso para o Supremo, então? Eu acho que a questão não está nem do ponto de vista da legislação. Eu acho que está na celeridade do processo. Ora, se o julgamento dos recursos forem céleres, acaba essa preocupação relacionada ao mandado de prisão em segunda instância. E não pode se culpar a advocacia o fato de utilizar desses recursos. Mas, com certeza, se julgar mais rápido, estaria resolvido. Então, do ponto de vista legal, nós entendemos que seria injusta a questão da prisão em segunda instância, não havendo justificativa, porque se existe uma porcentagem que pode reverter a decisão de segunda instância, nós não podemos querer prejudicar em prol dessa questão não podemos ter impunidade no país. Tudo bem. Doutor Caio, como é que o senhor vê essa questão do aumento da punição, né, para o abuso de autoridade? É um debate que tem ainda hoje muito presente. Eu queria a sua posição sobre isso. Não consigo compreender o encaminhamento feito por autoridades que estão a criticar esta legislação. Afinal de contas, quem definirá em cada caso concreto se o abuso de autoridade ocorreu ou não é o Poder Judiciário. E toda a sociedade há de querer um judiciário forte, há de querer uma magistratura corajosa e independente. Por isso é preciso reconhecer que no mundo em que estamos a viver no momento, todos precisam estar limitados pelas regras estabelecidas na lei. As autoridades precisam compreender que o respeito à lei é que trará legitimidade às suas ações. Por isso, a visão da Ordem dos Advogados do Brasil, seção de São Paulo, é de que a nova lei que combate ao abuso de autoridade é fundamental e importante para o atestamento da importância e da legitimidade das funções exercidas pelas autoridades cônscias dos seus deveres. A autoridade que cumpre o seu papel com destemor, respeitando as regras estabelecidas na lei, não precisa ter receio de nada. Aliás, a autoridade precisa ter a coragem de cumprir o seu papel e nenhuma lei pode impedir com que ela assim o faça. Por isso não compreendemos as autoridades que estão a dizer que essa lei os intimidará de cumprir a função. Penso que muito pelo contrário. Caberá sim ao Poder Judiciário, em cada situação concreta, verificar se a autoridade fez ou não fez uma conduta que possa implicar na sua punição. Ninguém é maior do que o cidadão. O cidadão é a maior autoridade de todas em um Estado democrático de direito. Por isso, nenhuma autoridade, a despeito do cumprimento da sua missão ou da perseguição da sua vontade pessoal, pode ir além das amarras da lei. Tá certo. O senhor já sofreu perseguição? Nós já enfrentamos ao longo dos 22 anos que temos de exercício de advocacia alguns momentos difíceis com autoridades que não compreendiam o seu papel. Mas é preciso também registrar que esse tipo de autoridade é uma minoria. Por isso, nós não podemos impedir que esta minoria possa ter uma voz mais efetiva do que a esmagadora maioria das autoridades que cumprem o seu papel até mesmo de forma anônima, rigorosa, firme, mas cumprindo as regras da lei e respeitando o cidadão. Doutor, já chegou a ter problema também? Conta um caso para nós, você gosta de contar um caso? Primeiramente, eu gostaria até, para aproveitar a oportunidade, de dizer que hoje, presidente Caio, nós somos capa de jornal, do ABC Repórter, onde, através
de Vossa Excelência, o nosso querido Walter Estevam foi nomeado para a nossa comissão de Direito Eleitoral da Seccional do Estado de São Paulo, que com certeza vai trazer os seus conhecimentos lá e vai enobrecer muito a nossa comissão de Direito Eleitoral, no momento que as disputas, né, políticas, elas são cada dia mais judicializadas, a importância de ter o Walter Estevam lá na comissão conosco. De fato, eu acredito até que um dos motivos pelos quais hoje nós estamos à frente da CAASP, fui tesoureiro, vice-presidente, 2 vezes presidente de subseção, foi porque um dia eu sempre fui tido como uma pessoa revoltada, que não se conforma, que se insurge com relação a certos mandos e desmandos. Um professor de pós-graduação falou, não, você tem que ir para a comissão de prerrogativas, porque eu realmente, no começo da minha carreira, eu tive muitos, não foram poucos, problemas com autoridades, vários tipos. Eu posso dizer por exemplo, foi fazendo uma audiência trabalhista em que uma audiência trabalhista em que um juiz de direito, ele chegou a dizer que gostava de circo, mas gostava de pagar o ingresso para assistir o circo, se referindo à minha postura, às minhas indagações, ao meu inconformismo na audiência. Então eu tive vários tipos de problemas, né? Mas esse foi um deles, né? Então, infelizmente, é comum. E está aqui conosco no estúdio o Dr. Rubens Rocha Pires, que é o nosso conselheiro seccional, e nós juntos temos, infelizmente, no nosso currículo, a liberdade e a defesa de aproximadamente 100 advogados e, ultimamente, algumas advogadas com relação à liberdade, tirar da cadeia e defender o que é um número, assim, nesses 20 e poucos anos de carreira, nós consideramos até exagerado. Eu lembro de uma passagem que estava no Fórum de São Caetano com o Dr. Russo, chegou um advogado e o estagiário dele estava sem gravata, né? E o juiz olhou para ele e falou, o senhor não tem gravata? Ele falou, desculpe, excelência, eu esqueci, né? E era um estagiário ainda, né? E ficou aquela situação antes de começar a audiência e eu ainda brinquei com o juiz, falei, doutor, e agora tem essa questão da toga, né? Os juízes são obrigados a usar toga, só o senhor usa aqui no fórum, ele... Não é do seu pecúlio. O que eu ia dizer? Eu tentei quebrar o gelo e tudo mais, ainda ele não gostou nem da brincadeira e vamos tocar. Vamos lá, nós vamos fazer um breve intervalo, voltamos já, inclusive com a participação agora de alguns amigos advogados aqui da comarca de São Caetano. Até já! Viaje mais! Prepare-se para conhecer os mais belos lugares do planeta, de segunda a domingo em 2 horários, às 13h30 e à meia-noite, na rede NGT Canal 48 Digital e na TV Grande ABC Canal 3 NET. Agora você tem um encontro marcado com Walter Estevam no programa Viaje Mais! Com a Juliana Flores, você está a um clique de deixar alguém ainda mais feliz. Entrega de presentes, flores e momentos únicos em até 3 horas em todo o Brasil. Juliana Flores. Pior que não ler jornal é ler apenas um jornal. Leia, assine e anuncie no jornal ABC Repórter. 4224-4789. Se você é notícia, foi ou vai ser, ligue para a nossa redação ou mande um e-mail para redação@jornalabcreporter.com.br. ABC Repórter, o diário. www.jornalabcreporter.com.br. Ei, quer saber como escolher a sua escola de inglês? Não pergunte pro boneco do posto. Não pergunte pra esse monte de gatos da sorte. Não pergunte pra essa estátua. Nem pra esse cara sem boca, né? Não pergunte pra essa boneca havaiana, pra essa turminha aí ou pro rapaz dessa foto. Mas esse balão de barba vai saber, né? Nah. Pergunte pra quem já faz IASIG e faça a escolha certa. Agora no IASIG você pode falar direto com nossos alunos e pais de alunos, tirar suas dúvidas e descobrir todos os motivos para estudar inglês aqui. Fale com a gente, fale com o mundo. IASIG, você cidadão do mundo.
Estamos de volta ao nosso programa 30 Minutos, hoje com a participação do nosso presidente Caio da OAB de São Paulo. Muito obrigado. Quero aproveitar agora com a participação aqui da doutora Rose também, essa indicação do meu nome na comissão de eleição. É muito mais do que eu mereço, mas pode ter certeza de coração que vou querer participar muito, poder tentar colaborar com a nossa instituição. Doutora Rose, sua vez, por favor, fique à vontade de fazer a nossa pergunta. Em primeiro lugar, eu quero dizer que com a indicação, quem ganha é a instituição, Walter, Obrigado. pelo seu trabalho. Tá? E muito bem-vindo, doutor Caio, doutor Davanzo, meu presidente. É uma satisfação recebê-lo aqui na nossa comarca. Né? Que já esteve aqui antes de ser eleito, né? Antes de ser eleito e que retorne outras vezes. Obrigado. E a minha pergunta é simples, mas é complicada e demanda um tempo para a resposta. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho para o pessoal que está em casa a respeito do trabalho que já foi feito e das conquistas. Nós estamos adentrando o 8º mês da nossa gestão e ao longo desses 7 meses iniciais procuramos realizar algumas medidas que eram reivindicações de toda a comunidade da advocacia do Estado de São Paulo. Tomo como exemplo a colocação no ar do Portal da Transparência, que o fizemos logo no mês de janeiro deste ano. O Portal da Transparência que permitirá não só a advocacia, mas a toda a comunidade do Estado de São Paulo entender onde é que pregamos nossos recursos e também onde concentramos as nossas ações. Faço o registro de que a compreensão que temos é que não admitimos qualquer ingerência do poder público sobre as nossas atividades. A advocacia e a Ordem dos Advogados do Brasil sobrevive com recursos exclusivamente privados, provenientes da advocacia, e, portanto, só aceitamos a tutela da advocacia. Por isso, a tentativa, seja do Ministério Público ou do Tribunal de Contas da União, de pretender auditar as nossas contas, entendemos como uma maneira de pretender calar esta instituição que é a voz de representação da sociedade civil. Mas isso não significava que não deveríamos dar exemplo. E demos exemplo através do Portal da Transparência, que é recurso que certamente nos permitirá corrigir o erro no menor espaço de tempo possível. Porque não importa quem o tenha apontado, o gestor de boa-fé haverá de corrigi-lo. Mas também é um recurso que nos permitirá atestar a nossa coragem de manter a ação adotada quando estivermos seguros do caminho que estamos a percorrer. Mas ao mesmo passo que aprovamos também o Portal da Transparência, tivemos a oportunidade de prever medidas e implantar medidas em favor da descentralização e da meritocracia. Fizemos, por exemplo, no âmbito da Escola Superior de Advocacia, a aprovação de 2 resoluções que estão a dizer que os recursos auferidos com as atividades dos núcleos da ESA permanecerão na integralidade nas subseções. Anteriormente, 50% desses recursos eram remetidos à seccional e não víamos razão nisso. Quem tem o mérito de realizar os cursos, de conseguir auferir valores, haverá de poder utilizá-los em favor da advocacia da base. E também aprovamos no ambiente da ESA um encaminhamento em favor da jovem advocacia. Hoje, o jovem advogado poderá ter acesso gratuitamente nos seus 3 anos de início da profissão a todos os cursos promovidos pela Escola Superior de Advocacia por meio do EAD, do ensino à distância. Mas era preciso também fazer mais. E a oportunidade que estamos tendo de aprender com as mulheres gestoras de ordem, hoje, na história dos 87 anos de ordem, é um momento em que o Conselho Seccional é composto pelo maior número de mulheres. Quase 40% dos nossos conselheiros são mulheres. E quase 50 subseções são presididas por mulheres. E isso nos deu a compreensão, por exemplo, de que no momento em que as mulheres se dedicam à atividade mais importante da nossa vida, que é a geração, elas têm uma diminuição das suas atividades profissionais e, portanto, uma diminuição dos seus vencimentos. Por isso,
Depois de estudos, aprovamos a isenção da anuidade para a mulher advogada no ano correspondente à gestação, mas há mais por vir. Por isso é que, trabalhando desde janeiro deste ano, para adequação das nossas contas, nós vamos, a partir do ano de 2020, também deixar de cobrar as anuidades das sociedades de advogados. Tudo isso somente foi possível por conta da união de todos os nossos gestores. E aí, em nome de todos eles, quero agradecer todo o empenho e ensinamento que o querido presidente da nossa Caixa de Assistência, o querido Luiz Ricardo Vasques Davanzo, tem nos permitido nesta caminhada. Muito bem. Essa questão até da transparência, até abril eu fui presidente da Associação Comercial aqui de São Caetano. E toda segunda-feira nós mandamos para os diretores e conselheiros livro caixa e extrato bancário. Né? É um avanço muito maior que a OAB fez nesse momento, e tenho certeza que é a transparência total. Né? Não tem como se fazer mensurar isso diferente, e a coragem realmente para colocar o dia a dia. Porque a gente sabe que vai sempre pode aparecer coisas que sejam difíceis de explicar daquele momento que tem que fazer. Mas o momento que você tem coragem de colocar transparência, mostra que o caminho está correto. Doutor Antônio Genro, muito obrigado pela sua participação. À vontade. Boa noite a todos, é um prazer estar aqui. Gostaria inicialmente de parabenizar o presidente da OAB, Dr. Caio, Dr. Luiz Davanzo, presidente da CASP. E a minha pergunta um pouquinho mais objetiva, com relação à advocacia trabalhista, que infelizmente, em função da reforma e dos maus profissionais, sofreu sensível redução nos trabalhos de todas as ordens, né? Seja da ordem dos trabalhadores ou das empresas, né? É um mercado que realmente a gente sente que a advocacia precisa de um apoio da OAB até que se consolide essa mudança, na medida em que nós percebemos que os cidadãos estão com receio de postular, né? Isso, no ponto de vista daqueles que defendem o direito de uma maneira correta e concreta, é difícil, vez que cercear o direito à justiça é um perigo no momento em que nós estamos. Então, gostaria de saber o papel da OAB São Paulo a fim de dirimir essas questões. Agradeço a oportunidade, até para registrar que nestes 7 meses de gestão, a nossa seccional de São Paulo tem realizado várias audiências públicas para manifestar a sua opinião sobre temas que interessam à sociedade. E a primeira audiência pública que realizamos é uma audiência que foi discutir a importância da justiça do trabalho. E a conclusão a que chegamos, que a justiça do trabalho é indispensável, notadamente na sociedade brasileira, que é desigual. Ela tem um papel fundamental a cumprir. E entendemos que a nossa instituição teve até mesmo um comportamento omisso em momentos anteriores, quando não chamou para si a discussão da importância dos temas pertinentes à reforma trabalhista. Por isso, a nossa Comissão de Direito do Trabalho, presidida pelo conselheiro professor Jorge Castelo, está a permitir com que toda a advocacia, a comunidade jurídica, possa estar presente nestas discussões. O judiciário não pode ser campo para a intimidação. O cidadão precisa estar à vontade para postular junto ao Poder Judiciário, para levar as suas histórias e para contar as dificuldades que vivencia. Por isso, entendemos que é preciso que o Judiciário também compreenda que apaziguar as relações sociais requer o comprometimento também de ouvir o cidadão. E o papel da advocacia trabalhista tem sido fundamental, um papel de estabelecer equilíbrio entre as relações de empregados e empregadores, um papel de permitir com que haja uma concorrência leal entre os empregadores, tratando evidentemente de maneira diferente aqueles empregadores que cumprem o seu papel e aqueles outros que não conseguem cumpri-lo por conta de não darem a atenção devida à legislação. Por isso, a nossa OAB São Paulo já emitiu a sua manifestação de entender que a justiça do trabalho
é conquista civilizatória que deve permanecer e que também a zelosa advocacia trabalhista encontrará ressonância no seio da nossa seccional. Doutor Caio Augusto, primeiro o senhor citou as mulheres aí no comando de uma grande parte das subseções. Eu acabei de receber aqui uma mensagem da doutora Andréa Tartucci, que é a presidente da subseção de Santo André, né? E ela vai promover na sexta-feira que vem, dia 23, o jantar dançante da advocacia. Mandou aqui com a banda Faixa Nobre no buffet Parmenion, a partir do... Vou dar todo o serviço aqui para vocês, os advogados têm que prestigiar essa festa da 38ª subseção, que é de Santo André. E ela dá uma informação, a rolha é livre, então pode levar o vinho, pode levar a bebida, já é mais uma homenagem às mulheres aí, o trabalho da doutora Andréa. Agora, fiquei muito feliz com a sua resposta anterior a respeito do incentivo a esses cursos, principalmente aos jovens advogados, esses nos primeiros 3 anos de formados, que tem muita dificuldade de se colocar no mercado, um mercado cada vez mais competitivo e complicado. Eles tendo acesso a esses cursos em forma de ensino à distância, e mesmo os trabalhos que as comissões da Ordem fazem constantemente, promovendo palestras, promovendo atualizações. Eu perguntaria, muito se critica, e já se criticou, o exame da Ordem, né? Falou, o exame da Ordem é um absurdo, precisa acabar, é só uma forma de arrecadar dinheiro. Mas a gente vê da necessidade dele ser realizado quando nós percebemos que o nível das nossas escolas superiores, em uma grande maioria, ele ainda é sofrível. O que a OAB pensa fazer, o que a OAB pretende para melhorar a formação do advogado, para que ele entre no mercado melhor preparado do que ele entra hoje? O exame de ordem é um instrumento de proteção da sociedade civil. O só número do índice de aprovação nos está a demonstrar isto. Nós temos a reprovação da ordem superior a 80%, o que está a demonstrar que o exame é indispensável para que o cidadão tenha a tranquilidade de saber que o advogado que atuará em seu favor é aquele que tem condições efetivas de poder defender o seu direito. Mas é preciso também entender que há uma diferença significativa entre formar advogados e formar bacharéis em direito. Nenhuma faculdade de direito forma advogados. As faculdades de direito formam bacharéis em direito. E aqueles que pretendam servir ao cidadão por intermédio do Estado, haverão de fazer um concurso público. Se pretendem ser magistrados, promotores, integrantes das polícias judiciárias, haverão de serem aprovados em um concurso público a demonstrar terem conhecimento suficiente para servir ao cidadão pelas mãos do Estado. E não é diferente no que diz respeito ao exercício da advocacia. Como há previsão constitucional de que o advogado é indispensável à administração da justiça, como a regra do artigo 133, porque ele estará defendendo diretamente o cidadão, sem a intermediação do Estado, o conhecimento é indispensável para isso. E a forma de demonstração do conhecimento é a presença do exame de ordem, que está a proteger o cidadão. É preciso dizer que nesta gestão, tanto do ambiente do Conselho Federal, quanto de todas as seccionais do país, haverá um comprometimento maior. O Conselho Federal já buscou o Ministério da Educação para que haja uma suspensão da abertura de novos cursos de direito. Algo está errado neste país. O Brasil tem mais cursos de direito do que o restante do mundo todo. Existem vagas abertas que nem sequer são preenchidas. E nós não podemos desconsiderar que houve uma política muito clara em todos os últimos tempos de facilitação de acesso ao ensino superior com precarização da qualidade. Por isso o exame de ordem, mais do que nunca, é indispensável. E o comprometimento da nossa instituição vai ser por zelar que apenas os cursos jurídicos com qualidade continuem em atuação, porque aqueles que não demonstrarem qualidade não estão a servir à sociedade brasileira e, portanto, não podem ser permitidos em atuação pelo governo, pelo Estado. Muito bem. Doutor Cristiano, além de advogado, também nosso comunicador. À vontade.
Boa tarde, Walter. Boa tarde, Joaquim. Eu quero aqui parabenizar você e registrar esse momento histórico para a cidadania do ABC. Obrigado. Recebendo o nosso presidente da Ordem dos Advogados Seccional Paulista, um dos maiores líderes do nosso estado hoje na Ordem dos Advogados e também do Brasil. E também um grande líder que é o Dr. Davanzo do grande ABC. Presidente Caio, como eu acabei de registrar, é uma honra recebê-lo. Sei que Vossa Excelência é o nosso maior guardião das prerrogativas por excelência do cargo e também como dever e preocupado com os advogados. E quero registrar aqui, parabenizá-lo pelo apoio às prerrogativas. Mas a minha pergunta não é sobre prerrogativas. Eu tenho ouvido o pronunciamento também do presidente da CASP durante esses dias, a sensível preocupação em um projeto da Seccional Paulista em relação às anuidades dos advogados, sobre a possível, até mesmo diminuição, parceria. Eu queria que o presidente falasse isso, porque é muito importante, porque os advogados da região perguntam a respeito dessa eventual discussão das nossas anuidades. Então, essa é a pergunta que faço a Vossa Excelência e gostaria de uma resposta para a classe. Obrigado. Quero destacar que o querido presidente Davanzo tem, desde o início desta gestão, procurado estabelecer entendimento com inúmeras instituições bancárias para a busca de um projeto denominado Anuidade Zero. Ele, Davanzo, que hoje exerce o cargo de tesoureiro do Sistema Nacional das Caixas de Assistência e que tem estabelecido um diálogo na busca de parcerias para que possamos diminuir o impacto do pagamento das anuidades que todos os anos acaba existindo em razão do exercício da advocacia. E dentro em breve, certamente, nós teremos a oportunidade de anunciar. Este projeto é algo real, mas esse projeto ainda está a merecer algumas discussões, alguns estabelecimentos de entendimentos para a busca da maior vantagem possível, tanto as instituições parceiras da Caixa de Assistência, dos advogados de São Paulo e também das demais seccionais, mas notadamente em favor da advocacia. Por isso, tenho absoluta convicção que no espaço curto de tempo, e talvez ainda dentro deste segundo semestre do primeiro ano da nossa gestão, teremos excelentes notícias aos advogados no que diz respeito à minimização do impacto das suas anuidades. Mas quero registrar que também é compromisso desta gestão, que não haverá aumento das anuidades ao longo desta gestão toda no que diz respeito às anuidades dos advogados. Doutor Ulisses Molitor, muito boa noite. Boa noite, presidente Caio. Uma grande satisfação recebê-lo de volta em nossa cidade. Já tivemos a oportunidade de recebê-lo durante as batalhas eleitorais, onde éramos ainda sonhadores contra uma aparente máquina invencível que dominava a Ordem dos Advogados. A gente fica muito feliz de tê-lo hoje como presidente. E pontuando até sobre a nomeação do Dr. Walter Estevam como membro da Comissão de Direito Eleitoral de São Paulo, eu gostaria que o senhor explicasse para quem nos assiste sobre quais são as funções das comissões da Ordem dos Advogados. Quero destacar que todas as atividades da Ordem dos Advogados do Brasil, seja na ambiência das subseções ou da seccional, tem todo um cuidado de aparato técnico para permitir com que aqueles que efetivamente tenham conhecimento efetivo da matéria possam dar suporte à advocacia e ao cidadão. Por isso, no âmbito da OAB São Paulo, são mais de 90 comissões em atividade, que estão a permitir a discussão de excelência e qualidade para que todos os temas sejam tratados com a preocupação devida e que nós possamos contribuir para a construção de um diálogo aberto, de um diálogo técnico, de um diálogo de alto nível. Por isso, a importância de termos pessoas da qualidade do Dr. Walter, que certamente contribuirá conosco no âmbito da Comissão de Direito Eleitoral para pensarmos na adequação da legislação, para apresentarmos alternativas ao poder público e para que possamos, no âmbito da Ordem dos Advogados do Brasil, da seção de São Paulo,
termos um palco de discussão, de compreensão desta temática. Bem. Doutor João Paulo Borges Chagas, nosso presidente da seccional, por favor, à vontade. Boa noite, Walter, boa noite, Joaquim, boa noite, presidente Caio, uma honra recebê-lo aqui na nossa subseção, nossa comarca, presidente da Vanzo, grande amigo, já desde a época lá quando era presidente de São Bernardo. Minha pergunta é simples e objetiva, presidente, eu acho que seria de bom tom tanto para a nossa classe quanto para a sociedade. O quanto é importante e o quanto é necessário, né, a presença e a obrigatoriedade da advocacia no SEJUSC, nos centros judiciários, né, de resolução de conflitos. Quanto seria importante para a sociedade a obrigatoriedade da advocacia, que hoje não é garantida. Pensamos que todos os impulsionamentos que têm sido feitos, não compreendendo a indispensabilidade da presença do advogado, são impulsionamentos que fragilizam o cidadão. Nós não podemos permitir que haja a criação de uma cidadania de segunda classe. É muito clara a regra do artigo 133 da nossa lei maior, a dizer que o advogado é indispensável à administração da justiça. Portanto, não pode haver nenhum espaço onde se discuta direito que não exista a obrigatoriedade da presença do advogado, porque é preciso entender que não se nega a realidade. Nenhuma cortina, por mais espessa que possa ser, consegue encobrir a realidade das coisas. Quem tem dinheiro, quem tem recurso, sempre estará assessorado por um advogado da sua confiança a lhe defender a visão de mundo sobre as coisas. E de nada de errado há nisso, pois isto é a sobrevivência de um Estado democrático de direito. E quando o poder público não reconhece a obrigatoriedade da presença dos advogados, por exemplo, no âmbito do SEJUSC, o que ele está a fazer é prejudicar o cidadão carente, a retirar o direito do cidadão carente de ter a opção de ter ao seu lado um advogado a lhe defender sobre a sua visão, sobre os direitos que lhe pertencem. Por isso, a nossa seccional, em conjunto com o Conselho Federal, tem realizado uma série de ações, seja no campo legislativo, para convencer da necessidade, inclusive da previsão legislativa expressa, que para o funcionamento de todos esses espaços de administração da justiça há de estar presente a obrigatoriedade do advogado, mas também para convencer o Poder Judiciário que é preciso trabalhar com a presença de um advogado em todas as situações que se discuta a distribuição de direitos, seja através da justiça convencional, das disputas nas ações, ou mesmo pelo uso dos meios alternativos, que são a mediação, a conciliação e a arbitragem. A presença da advocacia permite com que haja legitimidade da ação estatal. A presença da advocacia faz com que haja um equilíbrio de forças para permitir com que o carente, aquele que não tem recursos, tenha ao seu lado alguém para lhe defender. Por isso, a nossa seccional não medirá esforços para que todos compreendam que a indispensabilidade do advogado significa o atestamento do valor do cidadão, não importa o seu poder econômico. Doutor, nós temos aqui a edição do jornal ABC Repórter e por diversos anos nós publicamos matérias de alguns advogados, inclusive artigos, e tinha um confronto muito grande em dizer que era propaganda direto do advogado. Nós vemos como países que nem os Estados Unidos, que se faz até outdoor de propaganda, e aqui tem essa questão, não, que é deslealdade, porque quem tem mais poder econômico consegue ter mais visibilidade. Qual a sua visão sobre essa questão? De fato, a nossa legislação, o Estatuto da Advocacia e da Ordem dos Advogados do Brasil, a Lei 8.245 de 91, ela, 8.906, que, me desculpem, que rege o Estatuto da Advocacia, ela faz uma diferença entre publicidade e propaganda. Aqui está a vigir a possibilidade apenas da publicidade e não da propaganda, por entender que a nossa atividade é uma atividade de suporte de cidadania e que, portanto, nós não podemos mercantilizá-la
compreendê-la como uma atividade comum que busca a lucratividade. É bem verdade que estamos a viver o mundo contemporâneo, onde as novidades precisam ser assimiladas. Esta é a razão, por exemplo, de um dos nossos conselheiros federais, que é o Dr. Fernando Freire, está hoje inteirado nessa discussão no âmbito do Conselho Federal, ele que hoje exerce a função de corregedor adjunto do Tribunal de Ética e Disciplina, para que nós possamos, através da discussão ampla com a advocacia de todo o país, caminharmos para modernizar a nossa legislação, para estabelecermos diferenças mais precisas entre publicidade e propaganda. Nós chegamos até a ter problemas assim de advogados que foram para a comissão de ética, né? E nós acabamos conseguindo uma forma de atender na maioria, porque a pessoa fala, não, mas por que ele pode, por que você deixa ele, por que não deixa eu? Aí nós demos um espaço, por exemplo, para a subseção de São Caetano. Então todos os sábados, subseção de São Caetano tem um advogado que escreve o seu artigo. Fizemos em sequência para São Bernardo, já propomos também para Santo André. Então foi uma forma de dar um espaço para os advogados, porque poucos são os oradores como os dois que eu conheço. Advogado, na sua maioria, tem que escrever. Tem que ter 95% da sua capacidade sabendo realmente escrever. E para quem gosta de escrever, nada melhor do que ter um espaço, né, nos jornais para poder mostrar a sua ideia, principalmente até para as pessoas que querem fazer carreira, querem ser professores e querem prestar concursos, que acaba valendo a questão até dos artigos. Mas na sequência, a doutora Patrícia Decor, as mulheres estão começando a aparecer aqui, né? Então, ontem na posse do Dia de Advogado em Mauá, a maioria, acho que 90% eram mulheres, né, que receberam as carteiras, né? Você estava falando do número delas. Doutora Patrícia. Boa noite, doutor Caio. É um prazer enorme conhecê-lo, eu ainda não conhecia, e estou tendo realmente uma grande admiração pelo senhor. O que eu gostaria de perguntar é até um pouco, a gente já falou um pouco sobre isso, o senhor já falou um pouco sobre isso, mas eu gostaria de reiterar essa questão da estabilidade e da concordância entre os poderes. Porque o que eu estou vendo, que eu hoje sinto, é que existe uma confusão enorme entre poder executivo, legislativo e o judiciário. Muito por quê? Porque as pessoas que são eleitas para o legislativo não são preparadas para legislar, não é? Então, acaba gerando dificuldade para o advogado. Então, eu estou vendo que esses poderes estão em conflito. O que o senhor acha disso? Penso que vivemos um momento de muita destilação de ódio, notadamente nas mídias sociais. Um momento onde precisamos mais do que nunca respeitar a independência de cada um dos poderes constituídos para que cada qual cumpra a sua função. É preciso esta compreensão de que os poderes legislativo, executivo e judiciário precisam servir ao cidadão e cumprirem o seu papel, estabelecer um respeito e uma harmonia para que não haja nenhuma supervalorização de um em detrimento ao outro. Por isso é que a Ordem dos Advogados do Brasil defende esta defesa de um verdadeiro pacto federativo, onde cada um dos poderes se compreenda e execute a sua função sempre tendo em mente o cidadão. E neste ponto, a nossa instituição, ela é importante. Não é sem razão que há previsão constitucional dela, até mesmo a permitir o exercício das ações constitucionais em defesa da comunidade, em defesa do cidadão. A nosso estatuto, a Lei 8.906/94, requer que a Ordem dos Advogados do Brasil proteja o mandamento constitucional e a nossa lei maior. Por isso é que temos que, neste momento,
onde estamos a observar, às vezes, disputa de torcidas, para que possamos ser, inclusive, mediadores, para que a busca do consenso, da aglutinação e não do dissenso, possa nos mostrar o caminho mais adequado. Muito bem, estamos chegando no final do nosso programa. Doutor Davanzo, por favor, agora o senhor pode falar um pouquinho, tá bom? Só um pouquinho, estamos chegando no final. Eu agradeço a oportunidade de estar aqui, a gente já teve outras oportunidades, mas ter o privilégio de ter o nosso querido presidente seccional retornando a esta casa, nós tínhamos que dar prioridade para realmente fazer as colocações, o que demonstra que tem muito conhecimento, tem muito conteúdo. Afinal de contas, o nosso presidente Caio tem um belo histórico de defesa da classe, foi secretário-geral, vice-presidente, 2 vezes presidente de Bauru, da OAB de Bauru, foi também o nosso presidente da Comissão de Assistência Judiciária do Estado de São Paulo, 2 vezes secretário seccional e agora nosso presidente. Muito bem. Doutor Davanzo, sempre muito educado, inclusive dando às vezes, né, para outras pessoas falarem até quando não devia também. Viu? Não vou esquecer detalhe. Doutor Caio, obrigado pela sua participação. Nós é que agradecemos mais essa oportunidade, Walter e Joaquim, por estarmos juntos dialogando com a comunidade, o papel que requer sempre uma presença e um comprometimento da advocacia. Espero ter a honra de ter o seu artigo também aqui no nosso jornal ABC Repórter. Será um prazer renovado termos esta honra que será nossa. Muito bem. Joaquim, para encerrar? Não, só para agradecer a presença mais uma vez, doutor Davanzo. Vai voltar um dia aqui para falar só sobre a CASP, os trabalhos que estão sendo feitos, esse anúncio importante que o doutor Caio Augusto fez aí. Já tínhamos falado rapidamente num outro programa sobre essa anuidade zero aí, que isso aí é um projeto que com certeza vai marcar a história da OAB, não só de São Paulo, mas vai marcar para a OAB do Brasil todo. E, doutor Caio, muito obrigado. Só quero registrar aqui a audiência do Wildner de Santos. Ele tinha até feito uma observação na sua resposta anterior, quando falando aí da punição para os crimes de abuso de autoridade. Ele falou, mas tem ministros do Supremo que parecem ser acima da lei. É esse tipo de coisa que a OAB também trabalha para equilibrar todos os poderes. Obrigado pela entrevista e a gente conta com uma próxima visita aí. Muito obrigado. Muito obrigado, então, você que nos acompanhou. Muito obrigado também à nossa seleta plateia aqui, nossos colegas advogados que participaram hoje conosco para dar essa ênfase nessa entrevista importante para nós. Nessa próxima semana teremos aí algumas páginas mostrando o que nós tivemos hoje nessa entrevista aqui na TV Grande ABC, na RNNGT, que vai para todo o Brasil, como teremos a reprise na próxima semana, que você vai poder assistir novamente. Não esqueça também que, pior do que não ler jornal, ele é apenas um jornal. Por isso, leia o jornal ABC Repórter. E amanhã, como nós prometemos, bomba, bomba. Mais uma para vocês. Boa noite e até mais.